Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse blusão feito em crochê. É um blusão super fácil, que fica super bonito e bem quentinho. Se você já gostou, vem comigo e vamos para a aula. Para fazer a blusa, eu vou usar o fio Magic Pool. Eu vou usar 2 novelos do Mescla essa cor. É a cor 8643. Olha que lindo, gente, os tons. E eu quero fazer a gola, barra, punho com uma cor lisa. Então, o Magic Pool, ele também vem nas cores lisas. Essa é o 8166. E eu vou usar a agulha número 5. O meu ponto é um ponto mais solto. Se você tiver o ponto apertado, use agulhas 5,5 a 6. 2 novelos do Mescla e 1 novelo da cor lisa, que você pode combinar aí com as cores que mais gostar. Ou também fazer todo liso ou todo no Mescla. Gente, uma dica. Eu vou usar para toda a base a agulha número 5, mas nos punhos e gola eu vou diminuir a numeração. Então, você pode usar a agulha número 4, assim você terá um ajuste que já se dá também naturalmente na barra 1 por 1, mas diminuindo a numeração da agulha, a barra fica ainda mais justinha. Inicio o meu blusão fazendo um cordão com 84 correntinhas. Vou fazer a união da primeira com a última, fazendo um ponto baixíssimo. Essa parte é a parte já da gola. Daqui para baixo eu vou descer a base, a pala, e no final, como acabamento, eu subo a gola. Então, a divisão entre a gola e a pala da blusa. Eu já inicio fazendo um leque, faço 3 correntinhas, que eu já conto como um ponto, e aqui eu vou trabalhar mais um ponto, 2 correntinhas e 2 pontos. Então, já formei o leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Pulo 2 correntinhas da base e começo a trabalhar em pontos altos, fazendo um ponto alto para cada correntinha até completar 16 pontos. Completei os 16 pontos, pulo 2 correntinhas, na terceira eu faço novamente o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou pular novamente, depois que eu confeccionei o leque, 2 correntinhas. A partir da terceira, eu volto a trabalhar os pontos altos até completar 16 pontos altos. E eu vou repetir isso por 4 vezes. Ou seja, teremos 4 leques e 4 vezes de 16 pontos altos, formando frente, costas, manga e manga. Então, agora, novamente, fiz o meu leque, eu faço 16 pontos, leque, 16 pontos, leque, e os 16 pontos, ficando com 4 vezes com 16 pontos e 4 leques ao longo da base. Prontinho, primeira carreira finalizada, 4 leques e as 4 vezes com 16 pontos. Chegando aqui no final, fica sobrando as 2 correntinhas e eu fecho o meu leque com um ponto baixíssimo. Trabalho em pontos baixíssimos até ficar no centro do leque. E aqui, eu trabalho leque sobre leque, da mesma forma. Aqui no primeiro leque, 3 correntinhas e um ponto. Então, conto como 2 pontos, faço 2 correntes e mais 2 pontos altos.
terminei o leque. Agora, eu vou começar a expandir a pala, então, eu vou fazer os aumentos, sempre depois do leque e antes do leque. Venho aqui, antes do leque teremos o aumento, depois do leque aumento. Isso nos 4 leques. Então, como aqui eu já fiz o leque, depois do leque, nesse primeiro ponto, eu vou colocar 3 pontos altos juntos. Fiz os 3 pontos, agora eu vou começar a trabalhar o ponto cruzado. Teremos na base uma carreira em ponto alto, uma carreira em ponto cruzado. Para trabalhar o cruzado, depois que eu fiz o aumento, os 3 pontos juntos, eu pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto alto, volto naquele ponto que eu havia pulado e faço mais um ponto alto. Já tenho o primeiro cruzado. Sempre pulo um ponto, cuidado para não voltar no mesmo. Olha, aqui eu já tenho a perninha do ponto, então eu tenho que pular um e vir no próximo. Um ponto alto, laçadinha na agulha, e agora eu volto naquele que eu havia pulado e faço o ponto alto. Cruzei novamente. E eu vou trabalhar em pontos cruzados até restar aqui o último ponto dos 16, onde faremos novamente o aumento. Depois leque, depois do leque novamente o aumento. Percorri com os pontos cruzados, restando o último ponto, que é o ponto antes do leque, eu faço o aumento, os 3 pontos altos juntos no mesmo ponto. Depois, trabalho leque, sobre leque, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. E depois do leque, no primeiro ponto aqui dos 16, também faço o aumento, os 3 pontos altos juntos. E volto a trabalhar os cruzados. Pulo um de base, faço ponto alto, volto naquele que eu havia pulado e faço mais um ponto alto. Isso eu repito por 4 vezes. Da mesma forma que eu fiz na primeira carreira, que eu tenho as 4 divisões, eu vou manter dessa forma, que é manga, manga, frente e costas. Então, essa sequência, ela não muda. Então, aqui, né, ó, como se eu considerasse aqui, antes da divisão eu ainda não tenho uma marcação certa, mas como se eu considerasse frente, manga, manga e costas. Agora, eu vou seguir por toda a carreira dessa forma. Na próxima carreira, eu volto para iniciar a próxima carreira, que vai ser uma carreira em pontos altos. Sempre essa sequência por toda a base da peça. Uma carreira em ponto alto, uma em cruzado. Cheguei no final da carreira dos pontos cruzados, já fechei com um ponto baixíssimo, aqui já entrou a outra cor. E eu vou trabalhar aqui em baixíssimos e as 3 correntinhas, mais um ponto, 2 correntes e 2 pontos, fazendo leque sobre leque. Primeiro ponto, depois do leque, eu trabalho o aumento, 3 pontos altos juntos no mesmo ponto. Eu trabalhei a carreira anterior em pontos cruzados, agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Na próxima carreira, eu trabalho os pontos cruzados. Agora, então, vem um ponto alto para cada ponto. No último ponto aqui, eu vou trabalhar o aumento, os 3 pontos altos juntos, antes do leque e depois do leque, sempre aumento. Agora, eu estou colocando no aumento 3 pontos altos. Já fiz uma carreira de aumento, estou iniciando a segunda. Eu vou trabalhar 4 carreiras com os aumentos, fazendo 3 pontos. Depois, eu já vou começar a colocar só 2 pontos, porque aqui na parte inicial
da pala eu preciso de mais abertura. Então, 4 carreiras, fazendo o aumento com os 3 pontos altos juntos. Depois, até chegar na 11ª carreira, que é a quantidade que eu vou trabalhar aqui na minha blusa para o tamanho M, 11 carreiras de pala, eu faço 2 pontos no aumento. E eu vou continuar trabalhando essa mesma sequência, uma carreira de ponto alto, uma carreira do ponto cruzado, uma de alto, uma de cruzado, aumento sempre antes e depois de cada um dos 4 leques. Eu vou pegar aqui a minha blusa que eu já tenho pronta para mostrar para vocês essa sequência da pala. Aqui dá para ver bem certinho, ó, a primeira carreira que fizemos em pontos altos, depois eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras onde eu fiz 3 pontos nos aumentos. Depois, eu comecei a trabalhar só 2 pontos no aumento, tanto antes quanto depois de cada um dos leques, 2 pontos altos, até completar as 11 carreiras. A sequência, uma carreira de ponto alto, uma de cruzado, uma de alto e uma de cruzado, até completar as 11. Quando eu completar as carreiras da pala, eu volto para fazer a divisão, deixando a parte da cava separada para descer já o restante do corpo. Depois do corpo pronto, aí sim vamos trabalhar cada uma das mangas. Já finalizei as 11 carreiras da pala, iniciei a 12ª, onde faremos a divisão, ou seja, eu vou deixar separada já a parte da cava de um lado e do outro para descer o corpo. Nessa 12ª carreira, que é a carreira dos pontos cruzados, eu trabalhei de um leque ao outro. Quando eu chego aqui nesse leque, eu vou pular toda essa parte e já venho lá no próximo leque, onde eu trabalho leque sobre leque. Então, aqui fica a cava, a abertura da cava, e leque sobre leque, para que eu possa ficar com a abertura da cava e já seguir com a outra parte aqui, parte da frente, parte de trás, que eu trabalho agora, para depois descer a parte do corpo da peça. Então, vamos lá. Aqui, leque com leque, a abertura da cava, e agora eu trabalho aqui em pontos cruzados até chegar lá no outro leque. Quando eu chego no outro leque, eu vou fazer a divisão exatamente igual eu fiz desse lado. Prontinho, cheguei lá do outro lado, aqui a parte que eu vou pular para deixar a divisão da cava, a abertura da cava. Eu já fiz o leque e aqui eu tenho o leque inicial. Eu vou fechar com baixíssimo. Daqui para frente eu não faço mais os aumentos, eu vou seguir só com a mesma quantidade de pontos e eu vou manter esses 2 leques como detalhe lateral. Então, eu venho, trabalho leque sobre leque. A carreira anterior eu trabalhei em pontos cruzados, essa carreira eu trabalho em pontos altos, fazendo ponto alto sobre ponto alto, já que eu não tenho mais aumentos. Então, ponto sobre ponto, até chegar lá no leque embaixo da cava. Quando eu chegar aqui no leque, eu vou trabalhar leque sobre leque e depois eu continuo ponto alto sobre ponto alto. E dessa forma eu vou trabalhar até chegar no tamanho, praticamente no tamanho que eu quero a minha blusa. Ah, eu quero ela mais curta, então eu já paro cerca de 10 centímetros antes do comprimento que eu quero. Por exemplo, eu quero a minha blusa na cintura. Então, ali uns 10 centímetros antes, eu paro porque ainda a gente tem a barra.
Ah, eu quero a minha blusa na altura do quadril. Então, eu paro 10 centímetros antes. Ah, eu quero uma mais compridinha, que eu gosto de usar com leg, fica legal. Então, posso fazer mais compridinha? Posso até usar esse modelo para fazer um vestido de inverno, só continuar descendo até a altura, sendo que eu considero os 10 centímetros finais da barra. Agora eu vou fazer mais uma carreira, porque como eu disse para vocês no início, eu vou incluir uma cor aqui, um pouquinho da cor lisa, que eu vou trabalhar punho, que eu vou trabalhar barra, gola, eu vou incluir aqui. Caso você vá trabalhar todo no mesclado ou todo no liso, você não precisa fazer esse processo de colocar aqui um pouquinho da cor que eu vou trabalhar ali punho, gola e barra. É só continuar agora. Na verdade, eu vou continuar a mesma coisa, só que eu vou só trocar um pouquinho ali a cor, só para ter um pouco dessa cor aqui junto com o mescla. Continuando fazendo uma de cruzado, uma de ponto alto, uma de cruzado, uma de ponto alto, sem aumentos. Já trabalhei mais uma carreira completa. E agora eu só vou cortar o fio, ó, deixar ele aqui na espera para arrematar no final. E como eu vou fazer aquela junção das cores, eu vou colocar um pouco da cor que eu vou usar lá na gola, na barra, punho, aqui na confecção da base da peça. Seguindo agora o mesmo processo, ó, eu trabalho leque sobre leque e depois eu vejo a carreira que eu fiz a carreira anterior toda em pontos altos, então essa carreira eu vou trabalhar em ponto cruzado. Então, vou fazer aqui umas 2, 3 carreirinhas só para ter a cor também junto com o mescla e depois eu já troco a cor novamente, voltando aqui para o mescla e trabalho até chegar no comprimento desejado, menos os 10 centímetros da barra. Continuei trabalhando e aqui no corpo eu fiz 15 carreiras no total. Essas 15 carreiras eu já provei a minha blusa e eu achei que ficou um tamanho bem legal dentro do que eu queria. Agora, depois disso, eu vou fazer a barra e eu vou incluir o cinza, que é a mesma cor que eu coloquei aqui, onde eu cortei o fio, aqui no final. Como o meu fio ali já está acabando, eu vou aproveitar e mostrar para vocês como eu faço a minha união. Então, eu vou pegar o fio que eu vou usar agora e vou dar um nozinho simples, ó, deixo os dois aqui lado a lado, o fio que está acabando e o que está começando agora. Vou dar um nozinho simples desse lado, um nozinho simples desse outro lado, um em cada ponta dos novelos. Então, dei o nozinho de um lado e do outro, agora eu puxo e esse fiozinho que sobra, eu posso cortar bem rente e ele vai sumir lá por dentro do meu trabalho. E não escapa de jeito nenhum, gente. Então, ele fica bem firme. Eu venho, então, trabalhando aqui até chegar ao final da carreira e depois eu vou fazer uma carreira toda em pontos altos, inclusive, ó, que já sumiu o fio, já entrei na outra cor, ó, o nozinho fica lá pra dentro. Inclusive, onde eu tenho os leques, porque agora eu vou sumir com esses leques, nivelando a carreira para fazer o ponto barra, o acabamento mesmo na parte de baixo da blusa. Então, essa parte aqui, ó, ela some os pontos, aqui que eu tenho o ponto fantasia, os pontos altos e cruzados também, e eu vou trabalhar só a barra. Essa carreira será feita toda em ponto alto para o nivelamento, depois trabalhar a barra um por um.
Aqui na parte dos leques, então, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto no espaço das correntinhas. Eu vou trabalhar 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. E do outro leque aqui, né, no outro leque, a mesma coisa, ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos no espaço das correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. E agora, já começo a trabalhar em pontos altos, como eu já fazia antes, né? Trabalhando aqui sobre os pontos cruzados, um ponto alto para cada ponto de base. Porque dessa forma, eu trabalho e fico com toda a carreira em pontos altos, inclusive aqui na parte dos leques, como vocês viram. Agora eu vou dar a volta em toda a carreira. Quando eu chegar no leque, aqui na parte dos leques, do outro lado, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz agora aqui desse lado de nivelamento, deixando só pontos altos em volta de toda a carreira. Na próxima carreira, já daremos início à barra 1 por 1. Cheguei ao final da carreira, então já tenho toda a volta da carreira trabalhada em pontos altos. Vou começar a barra 1 por 1. Aqui já nesse primeiro ponto, eu faço o seguinte, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada. Fiquei com 2 laçadinhas, eu fecho e faço mais 2 correntinhas. Já levantei o primeiro ponto em relevo na parte da frente do trabalho. O próximo, eu vou fazer relevo atrás, então, laçada na agulha, venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente do ponto, estico a laçada e faço o meu ponto alto em relevo na parte de trás. Próximo, na parte da frente, então, venho com a agulha, cruzo por trás do ponto, busco a laçada e trago aqui pra frente. E faço o meu ponto em relevo à frente. O próximo atrás, então, venho com a agulha lá por trás, cruzo pela frente e lá atrás faço o meu ponto em relevo. Um à frente, um atrás, por toda a carreira. E depois eu vou seguir dessa mesma forma, fazendo as carreiras seguintes, ou seja, onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente, e onde eu tenho relevo atrás, eu faço relevo atrás. Onde eu tenho a frente, eu faço a frente, e onde eu tenho relevo atrás, eu faço relevo atrás. Isso iniciando a carreira da mesma forma que eu mostrei aqui, já fazendo o relevo à frente e depois seguindo essa sequência. A barra, você pode trabalhar 4, 6, 8 carreiras, quantas você queira. Tem gente que gosta de uma barra mais simplesinha, menorzinha, outros já preferem aquela barra maior. Eu vou adiantar a minha barra aqui, volto mostrando para vocês como ficou e depois daremos continuidade fazendo as mangas. Continuei trabalhando, eu fiz no total, contando a carreira em pontos altos, no total 6 carreiras de barra. Como eu disse, aqui é opcional quantas carreiras você queira. Aqui no final eu deixei só o fio ali pré-arrematado, para arrematar todas as pontinhas no final. E agora, vamos trabalhar a manga. Para iniciar a manga, eu tenho aqui a última carreira, que é a carreira em pontos altos, uma carreira que eu ainda fiz o aumento. Para nivelar, porque olha só, aqui na direção dos meus pontos cruzados da carreira anterior, tenho dois e fica sobrando um. Então, eu faço o seguinte, eu venho nesse primeiro ponto do aumento, faço um ponto baixo e 2 correntinhas, e agora
eu vou voltar lá nos 2 pontos do leque, eu pulo um, venho lá no ponto seguinte. Pulando esse ponto, eu já nivelo a direção dos meus pontos cruzados com a carreira de baixo. Então, olha lá, pulo um, faço meu ponto cruzado, volto no ponto anterior para finalizar o cruzamento. Quando eu olho lá na parte de baixo, olha só, agora eu tenho cruzado sobre cruzado. Agora eu vou trabalhar em pontos cruzados até dar a volta aqui em toda essa parte da cava, chegando lá nos últimos pontos do outro lado, onde eu vou fazer aqui a parte do nivelamento embaixo da cava e depois sim, quando eu voltar e terminar essa parte do nivelamento, aí vamos seguir com as carreiras igual eu já fiz na base, uma carreira em ponto alto, uma carreira em ponto cruzado. Então, vou trabalhar até aqui, quando eu chegar lá nos últimos pontos, eu volto para fazer essa parte. Já percorri toda a volta, chegando aqui no final, eu tenho o último ponto e depois os 2 pontos do leque. Então, o que eu faço? Eu já venho aqui no último ponto, pulo um ponto, como eu fiz lá no início, e volto aqui no último ponto que eu tenho da carreira antes do leque. Já fiquei com o meu ponto cruzado. Agora, eu tenho a outra parte ao espacinho do leque. Aqui, eu também tenho o espacinho do leque. E aqui eu tenho esses pontos lá da primeira carreira do corpo, já que também é um leque. Então, aqui eu vou vir lá nesse ponto alto seguinte, depois do espaço do leque, vou trabalhar um ponto alto, voltar no espaço das correntinhas do leque. Então, fiz mais um cruzado. Do outro lado, eu vou repetir a mesma coisa. Eu venho primeiro lá no espacinho das correntes e depois volto nesse ponto do leque. Então, fiquei com 2 cruzados nessa parte embaixo da cava. Agora, eu faço a ligação, fazendo um ponto baixíssimo, subo as 3 correntinhas e já começo a carreira em pontos altos. E dessa forma, agora eu trabalho até atingir o comprimento. Olha só, aqui os V's onde eu pulei o ponto de um lado, pulei o ponto do outro, para deixar certinho os cruzados. Embaixo da cava, eu fiquei com 2 cruzados. Em volta da carreira, toda a carreira em pontos cruzados. Agora, eu trabalho uma carreira em ponto alto, uma carreira em ponto cruzado, uma carreira em pontos altos, uma carreira em ponto cruzado, até atingir o tamanho ideal, menos os 10 centímetros do punho. Eu vou trabalhar adiantando a minha manga, eu não tenho diminuições, eu vou trabalhar uma manga reta até chegar o punho. Então, eu vou adiantar a minha, já volto falando para vocês quantas carreiras eu fiz e dando também a sugestão de como medir, porque tem pessoa mais alta, pessoa mais baixa, então dá diferença no tamanho do braço. E, consequentemente, eu tenho que fazer a minha manga com mais ou menos carreiras na base e também no punho. Trabalhei até completar 17 carreiras. Então, terminei aqui na carreira com os pontos cruzados. É legal que você sempre termine em pontos cruzados, independente se você vai trabalhar mais ou menos carreiras, dependendo do comprimento do braço, mas que você termine nos pontos cruzados, porque agora eu já vou vir com a cor lisa, para que eu possa fazer o ajuste
para depois trabalhar o punho. Vocês estão vendo aqui que eu também troquei a agulha. Daqui para frente, no punho, eu vou trabalhar com a agulha número 4, para dar esse ajuste. E aqui eu vou fazer as diminuições. Então, um ponto baixo e 2 correntinhas só para começar aqui a carreira. Então, aqui eu já conto como se fosse o primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu também faço um ponto alto. Então, 2 pontos altos. E agora, eu vou fazer a diminuição. Então, eu venho, faço só a metade do ponto e deixo aqui na agulha. Venho no próximo ponto, faço a metade do ponto alto e deixo aqui na agulha. E fecho os 2 de uma única vez. Já diminui um ponto. Agora, novamente, 2 pontos altos. Então, trabalhando 2 pontos altos e uma diminuição por toda a carreira. Na diminuição, faço metade do ponto alto e deixo na agulha, metade do ponto alto e deixo na agulha e fecho as laçadinhas de uma única vez. 2 pontos altos e uma diminuição até finalizar essa carreira. Cheguei ao final da carreira, já consigo ver um leve ajuste aqui para formar o punho. E agora, eu vou trabalhar fechando a carreira com um ponto baixíssimo. Carreira finalizada, eu já começo a trabalhar a barra 1 por 1. Como eu faço? Eu vou passar a agulha aqui por trás do ponto, exatamente como eu fiz lá na barra de acabamento na parte de baixo da peça. Então, puxei, fiquei com 2 laçadinhas, fecho e faço 2 correntes. Já corresponde ao primeiro ponto alto em relevo na parte da frente. O próximo eu vou fazer relevo atrás, então, venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente, busco a laçada e trabalho o meu ponto alto em relevo atrás. Agora, detalhe, aqui eu tenho os 2 pontos que eu fechei juntos, eu não vou passar por baixo de um, senão eu aumento novamente. Então, sempre passando por baixo dos 2 que eu fechei juntos, considerando agora que ele é um único ponto. Então, relevo à frente, relevo atrás, relevo à frente, relevo atrás. Observe que agora eu tenho os 2 pontos que eu fechei juntos, olha lá, eles estão juntinhos. Então, aqui eu vou passar pelos 2, considerando que ele seja um único ponto. Com isso, eu mantenho a diminuição. Trabalho toda a carreira. Carreira finalizada, conto aqui o ponto baixo, 1, 2 correntinhas, onde eu fiz o ponto inicial, fecho com baixíssimo. Eu vou fazer 10 carreiras de punho, contando desde essa primeira carreira de diminuições, mais 9 carreiras em relevo. Já fiz uma, então vou trabalhar mais 8, contando essa em relevo e a carreira das diminuições, 10 carreiras no total. Então, fechei com baixíssimo, aqui o primeiro ponto é um relevo à frente. Então, passo a agulha por trás, busco a laçada, fecho e faço 2 correntinhas. E depois eu sigo a barra 1 por 1, um relevo à frente e um relevo atrás. Um relevo à frente e um relevo atrás, até completar as 10 carreiras no total. Quando eu completar as 10 carreiras, eu não corto o fio, porque eu vou fazer um acabamento em ponto caranguejo. Finalizei as carreiras do punho, fazendo a barra 1 por 1, e agora eu vou fazer como acabamento uma carreira em ponto caranguejo. Então, venho no ponto anterior, busco a laçada, fecho as 2. Venho no ponto anterior, entre um ponto e outro, busco a laçada, fecho as 2. No ponto anterior, então, sempre voltando no ponto anterior,
buscando a laçada e fechando as duas laçadinhas, até dar a volta em toda a carreira. Para fazer a gola, eu vou usar a cor lisa, assim como já usei lá na parte de baixo, na barra e também nos punhos. Então, eu vou começar aqui, ó, um pouquinho antes do leque, só para mostrar como eu faço a passagem aqui, porque depois o restante da carreira é tudo igual. Então, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto de base, faço um ponto baixo e duas correntinhas, já tenho o primeiro ponto. E trabalho ponto sobre ponto. Aqui nessa parte onde eu tenho duas correntinhas, o leque e duas correntinhas, eu vou fazer um ponto aqui no espaço das duas correntinhas, um ponto onde eu fiz o leque, tudo em ponto alto. Um ponto no espaço da correntinha, das correntes, e um ponto para cada ponto de base. Isso por toda a volta. Então, toda vez que eu passar pelo leque, eu trabalho um ponto alto no espaço das correntes de um lado, um sobre o leque e um sobre o espaço das correntes do outro, ficando com 3 pontos altos nesse espaço. E sigo trabalhando dessa forma até finalizar a carreira. Carreira já finalizada, essa é uma carreira de nivelamento para deixar toda a carreira em pontos altos. Agora eu vou começar a trabalhar a barra 1 por 1, como eu já fiz também no punho e na barra. Agora então eu venho, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada e fecho essas duas laçadinhas, faço duas correntinhas. Aqui eu já tenho o relevo à frente. O próximo relevo atrás, venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente, busco o fio e puxo ele lá para trás. E lá eu faço o meu ponto alto em relevo atrás, uma frente e uma atrás. Quantas carreiras? Você que vai decidir essa parte. Porque eu posso fazer uma gola mais simples, fazendo aqui 3, 4 carreiras, ou posso trabalhar um comprimento maior, até que fique no tamanho para fazer uma gola virada, para eu fazer a vira, uma gola dupla. Então, você escolhe o tamanho da sua gola. Tem gente que não gosta de gola muito alta, outros já amam, então vai mesmo ao seu gosto, ou de repente, se você está fazendo para alguém, o que a pessoa gosta. Eu vou adiantar a minha aqui e volto mostrando para vocês quantas carreiras eu fiz. Prontinho, já adiantei a minha gola. Eu fiz a carreira de nivelamento, mais 9 carreiras do ponto barra 1 por 1. 10 carreiras no total. Como eu disse, eu quero uma gola para virar aqui, eu faria aqui mais carreiras, 16, 18, 20 carreiras, quantas vocês queiram. A minha, eu vou manter assim, eu experimentei, gostei bastante, mas se você decidir fazer ela dupla, é só dar continuidade. Se você quer ela menorzinha, eu quero uma gola mais estreitinha, porque eu não gosto de nada muito no pescoço. Então, faria ali 2, 3 carreirinhas do ponto barra 1 por 1, já seria o suficiente. Agora, para finalizar aqui, ó, vocês estão vendo que eu não cortei o fio, porque eu vou trabalhar uma carreira em ponto caranguejo da mesma forma que eu fiz no punho. Bem, pessoal, prontinho, o blusão já finalizado, o acabamento prontinho. E dessa forma eu também finalizo a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!